clube acostumado a esse tipo de ambiente e um grupo que no ano passado acostumado a enfrentamentos. Já falou em enfrentamentos, o time está acostumado. Um time acostumado a enfrentamentos. É bom lembrar como o São Paulo chega à final da Copa do Brasil, de quem ele ganha e como ele ficou marcado aí de ser um time que compete muito. Então acho que vai se aproximando disso, com mais qualidade até com o trabalho do Zubeldia. Termina bem a primeira fase, mas vamos voltar naquilo que o Jean falou, parece cansativo. Não foi brilhante, venceu, primeiro colocado, talvez não tão atrativo para quem queria ver o grande jogo, mas venceu, isso que importa. Sim, sem dúvida. É um São Paulo que termina a fase de grupos maior do que quando começou. Isso é fato. Sem dúvida, até porque começou do jeito que bem começou, menor. Né? A gente até estava conversando, Jean, recentemente, fazendo um intervalo de jogo nas nossas redes sociais lá, e foi o jogo contra o Barcelona, né? E eu perguntei para você, foi um São Paulo que, com jogadores voltando do DM, com o Lucas, com esse elenco mais à disposição daqui a 70 e poucos dias, é um São Paulo que chega para o mata-mata, a uma expectativa para jogar de igual para igual com todo mundo, para poder derrubar favoritos, inclusive um São Paulo que vai chegar com essa tendência mais forte para as oitavas de final. Você falou assim, não diria que vai chegar na primeira prateleira, né, para brigar, esse aí vai ser campeão, mas que vai ter esse enfrentamento de igual para igual com todo mundo, diferentemente do que muita gente dizia no começo. Você continua com essa análise? Eu continuo. Quando eu digo primeira prateleira, eu digo muito olhando para o Campeonato Brasileiro. Claro, claro. Que para mim é aquele que acaba exigindo mais do elenco, uma troca, né, uma constância no jogo que não sei se o São Paulo vai ter tão rapidamente com o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sido brilhante, de fato, mas eu acho que o São Paulo tem vencido jogos porque ele tem merecido vencer. Então ele tem jogado o suficiente para ganhar os seus jogos. Acho que até que a partida de hoje, como o Pedro falou, primeiro tempo, no fim das contas, um pênalti, né, bela jogada do Nestor, mas um pênalti meio bobo, acaba deixando a situação mais cômoda, mais confortável para o São Paulo. Porque o Tajeres, de fato, estava dificultando as coisas. Mas, assim, todos os jogos do São Paulo que ele vence, ou quase todos, eu chego à conclusão no fim do jogo que fazia sentido o São Paulo vencer por aquilo que ele produziu. Foi o São Paulo, né, que vinha e que vem ainda sofrendo com ausências importantes, importante demais a volta do Lucas, que para mim é o jogador mais técnico, aquele de mais capacidade nesse time do São Paulo, inclusive o Rames, para quem quiser ainda acreditar em Rames. O Widner não está aqui, ainda bem que senão começa a tremer. Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Então. Tá. Mas acho que assim, o Lucas é um retorno muito importante, com o Luciano jogando bem, e ainda você tem peças importantes fora, né? Quer dizer, algumas que vão demorar, Pablo Maia. O Wellington Rato é um jogador importante. Então, é um São Paulo ainda desfalcado, mas já forte. E eu acho que, assim, para mata-mata, assim, para mata-mata é aquele time que ninguém vai querer enfrentar no sorteio. Porque pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores. É um time que ali com os seus 11 melhores, focado naquele jogo especificamente, sem ter que dividir atenções. Eu acho que é um time que pode eliminar qualquer um. Aí, para mim, é primeira prateleira, no sentido de que tem a capacidade grande até de eliminar qualquer outra equipe. Pode ser um time mais bem formatado e sólido, como é o Palmeiras. Pode ser um time mais técnico e com jogadores mais renomados, como é o Flamengo. Aí, acho que no mata-mata tudo fica muito igual. Por isso, talvez até imagino que esse possa ser o caminho do São Paulo para a temporada. Uma priorização muito clara em relação às competições de mata-mata e, claro, levar o brasileiro em alto nível, porque o time e o elenco têm condições disso. É um espírito que passa muito pelo treinador, né? Pois pouca coisa, hein, Kfouri? 9 jogos apenas, mas já passa muito por ele. Não, é um trabalho que está no começo ainda, e hoje, na hora do gol do Luciano, o Zubeldia correu para dentro do campo, foi ali no canto do Morumbi, onde os jogadores estavam comemorando. Isso. O Tite costuma fazer isso também, já há algum tempo não faz, mas acho que deve ser o joelho que está um pouco incomodando. Mas ele, ao fazer isso, ele mostra o tipo de conexão que ele tem com os jogadores, o tipo de personalidade que ele dá ao trabalho, porque o time dele hoje é um time confiável. Exatamente. O time do Zubeldia é um time que você sabe que ele vai passar o tempo todo procurando como ganhar.
tem algumas minúcias, né, quando eu digo isso. Porque uma coisa é um time que brilha, que é muito superior tecnicamente, que você sabe que é melhor na maior parte do tempo, que você entende que o jogo vai ficar ao feitio dele e ele vai ganhar porque ele é muito melhor. Nos jogos do São Paulo em que existe equilíbrio técnico, você percebe que o time está o tempo todo procurando por onde entrar para ganhar. Nem sempre é a mesma porta. E eu acho que essa comemoração é também porque o Luciano fez um gol bonito e talvez o goleiro tenha tido um pouco de colaboração, muito dependendo da forma como se vê. Eu ia mandar uma mensagem para o Fernando Praz. Toda vez que existe essa dúvida, eu mando uma mensagem. É a melhor fonte possível. Eu mando uma mensagem para o Praz. E o que ele fala, eu falo. Acabou. Porque senão, né? Não é isso? É mais ou menos como... É mais ou menos... Ele entende um pouco mais. É mais ou menos como a Renata Ruel. O que você achou desse momento da arbitragem, essa decisão? Ela, não, foi o erro. É assim. E não deu tempo porque o gol saiu no final do jogo, a gente já estava aqui, mas amanhã eu mando a mensagem para ele. O São Paulo hoje foi melhor. O São Paulo conseguiu um resultado que tem alguns símbolos. Nunca tinha vencido esse adversário. Sim. O técnico nunca tinha perdido para esse adversário. E é mais um jogo em que a competitividade foi inquestionável desde o início. São Paulo não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Não sei se o Lucas, pelo lado direito, funcionou como o Zubeldia gostaria que funcionasse. Mas a vontade de ganhar, não no sentido de queremos raça, essa coisa, nada disso, mas saber como se comportar competitivamente, estrategicamente para ganhar, esse time sabe porque o técnico incutiu isso nos jogadores. Conteúdo ele deve ter muito, porque as coisas mudaram muito rápido né, a partir da chegada dele. Hoje você olha para o time do São Paulo com trocas, com substituições, alguns jogadores contribuindo, você acha que o elenco é melhor do que você pensava antes dessa comissão técnica chegar. Exatamente. E isso é um sintoma claro do treinador. Mas antigamente, antes do Zubeldia chegar, você não tinha essa noção, você não tinha essa impressão do elenco do São Paulo. Hoje você tem. E eu só tenho não é uma dúvida, nenhuma crítica, não é nada disso, só uma observação. Um jogo antes da estreia do Zubeldia, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, quando o São Paulo foi dirigido pelo Milton Cruz, fora de casa, o melhor jogador em campo foi o André Silva. E o Zubeldia estava no estádio. E ali você falava, o São Paulo contratou esse jogador numa oportunidade e ele é um cara que está fazendo diferença. Sumiu. O que se fala é que o Zubeldia gosta mais do Juan. E aí são escolhas de um técnico. Você não tem o que questionar. Acabou de tocar num ponto importante aí. Esse Juan é assunto. E não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou questionando. Eu só acho curioso que um jogador que meio que pedia a passagem na chegada da comissão técnica não tenha mais aparecido como... E as impressões em relação ao jogo do André Silva eram ótimas. Sim, a gente falou, não, ganhou a titularidade. Até na época do Carpini, ele... Mesmo não jogando como centroavante também. Isso. Então, assim, é algo Principalmente não jogando. Principalmente saindo da área. É algo só que eu acho que é legal a gente conversar, porque, porque né, dentro dessa ideia André, do elenco bom, ele está aí. É um ponto e pontos, eles trocaram, né? O Tadieres venceu lá, o São Paulo venceu cá, eles tiveram um empate cada um. Ficaram com 13 pontos. O Barcelona vai para a repescagem para a Sul-Americana, 6 pontos. E o Cobressal fica só com 1 pontinho. 2-0. O São Paulo que começou, né, Pedro, a Libertadores, perdendo para o Tadieres. E depois uma vitória sobre o Cobressal, que ainda passou sufoco. O Cobressal teve oportunidades. Virou a chavinha com o Zubeldia, né? Que continua invicto no comando do São Paulo. Dentro disso que você falou, William, dá até para ilustrar, né? Dá até para ilustrar. Perdeu o primeiro jogo, era outro time, era outra Libertadores começando para o São Paulo, termina essa fase de grupos ganhando, e ganhando de uma forma que o São Paulo, vou voltar naquilo, né? O Jean falou, parece que é repetitivo, não foi brilhante, não foi a melhor atuação pelas mãos do Zubeldia. A gente foi gravar isso. É líder, pote 1, mas algo que me gerou, assim... curiosidade, mas algo que eu achei bacana de ver na evolução do trabalho. Vimos bons jogos do time do Zubeldia. Hoje não vimos um grande jogo, mas vi um time que parecia seguro, tranquilo, sabe? Mas um adversário mais difícil também. Um adversário que soube, para começar, tirar a velocidade de São Paulo dentro do Morumbi. Ele tira a velocidade. São Paulo começa tendo problema. O Sousa, né, que é ali pela esquerda, já impede
que o Igor Vinícius chegue um pouco mais para fazer o quê? Para jogar com o Lucas. O Lucas já fica isolado. Tira a velocidade do meio, São Paulo não consegue jogar. A bola não andava, o jogo não fluía, travava. Pela esquerda, demora. Vai finalizar depois de muito tempo. Um Tajeres que segurava bem ali, no 0x0, estava muito bem pago ali no primeiro tempo. Aí tem um vacilo do Tajeres no ataque, volta. Aí tem sim uma jogada individual do Rodrigo Nestor, pênalti, 1x0. E aí no segundo tempo também, o São Paulo não era exatamente o dono do jogo com a bola no pé no segundo tempo. Mas era um time que sabia o que estava fazendo, não sofria. O Tajeres tentava, um time muito bem organizado, é bom que se diga, o Tajeres, porque talvez muita gente olhe e pense, Boca, que não está na Libertadores, mas River, vou olhar para o Racing, também não está, vou olhar para quem, estudei, não. Olhe para o Tajeres, o trabalho é interessante, o time é muito bem arrumado, então tenta fazer alguma coisa, faltava qualidade, tinha o São Paulo tranquilo, aí é o que eu falo. E aí começa muita ligação direta, sabe, começa a chegar, já o gol do Luciano no final do jogo, mas também de muita criação. Mas o São Paulo, diante de um time bem armado, não sofreu, controlou, não teve a sua melhor atuação, mas vinha vencendo, parecia que sabia que ia vencer, e aí tem esse gol, o Luciano tira da cartola ali no final. Então, o São Paulo, se dá para dizer que começa tropeçando, questionado, troca de treinador, termina maduro, olhando para o que é o elenco. Cagliari voltando, Zubeldia com capacidade, quando a gente joga aqueles 75 dias lá para o mata-mata, é o São Paulo que pode chegar forte. E talvez quando tem a derrota no primeiro jogo do Tajeres, não sei se todo mundo imaginava que ia terminar em primeiro, chegando uma projeção positiva lá para frente. E é um São Paulo gigante. Com trabalho técnico e tático, São Paulo segue preparação para duelo decisivo na Libertadores. Fala torcedor São Paulino, já deixe seu like e inscreva-se no canal para receber todos os dias notícias do nosso tricolor. Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo retomou a preparação para o confronto desta quarta-feira, contra o Talleres, pela Copa Libertadores. Luiz Zubeldia, treinador invicto à frente do São Paulo, realizou um treinamento técnico e tático. O elenco são paulino abriu o treinamento com um aquecimento comandado pela preparação física. A atividade teve enfoque em mobilidade técnica e agilidade. Após a ativação, o técnico argentino dividiu o elenco em 2 grupos. Com Zubeldia e os auxiliares Carlos Grueso e Maxi Cuberas, os jogadores que não começaram jogando contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, desceram para o campo principal do CT. Lá, o treinador promoveu um trabalho tático, com um 11 contra 11, para realizar diversos ajustes, além de aperfeiçoamento de bola paradas ofensivas. Já o outro grupo, que foi formado por atletas com maior minutagem contra os paraenses, fez uma atividade técnica em campo reduzido. O foco da atividade foi a posse de bola, e aconteceu sob o comando dos auxiliares Alejandro Escobar e Milton Cruz. O tricolor paulista terá mais 2 dias de trabalho no centro de treinamento da Barra Funda antes do duelo pela Libertadores. Nesta quarta-feira, no Morumbis, às 21h30, de Brasília, o São Paulo recebe o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em busca da primeira colocação do Grupo B, o tricolor precisa de uma vitória sobre os argentinos para assumir a liderança. Gostou da notícia? Deixe seu like e inscreva-se no canal.